Olá, meu nome é Fernanda e hoje eu vou dar uma videoaula sobre estática resolvendo dois exercícios. Então, o primeiro exercício. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro do automóvel é de 3,05 metros. A massa do automóvel é de 1.360 kg e o centro de gravidade está situado a 1,78 metros atrás do eixo dianteiro. Com o automóvel em terreno plano, determine o módulo da força exercida pelo solo, A, sobre cada roda dianteira e B, sobre cada roda traseira. Então, supondo que as forças exercidas sobre as rodas dianteiras e traseiras são iguais. Então, a resolução primeiro é da letra A, que é sobre cada roda dianteira. Então, ali temos que uma figura e a gente vai observar as forças exercidas pelo automóvel nessa figura. Então, aqui temos a força da roda traseira, força da roda dianteira e a força peso. Então, FT, FD e MG são forças exercidas pelo solo pelas rodas traseiras, rodas dianteira e a peso, respectivamente. Então, vamos relacionar essas forças na vertical e que o carro não se move, né? Então, essas forças se equilibram assim, dado pela essa equação aqui, mg igual a ft mais fd. Então, usando outra relação entre as forças através do equilíbrio de torques, temos essa outra equaçãozinha aqui, e considerando o sentido anti-horário, será positivo e o sentido horário negativo, o torque gerado pela força da roda traseira é positivo e o torque da roda dianteira é negativo. Então, a gente vai igualar isso daqui e vamos resolver aqui. Então, Ft vezes 3,05 metros é igual a mg vezes 1,78 metros. Então, Ft vai ficar igual a mg vezes 1,78 dividido sobre 3,05, e tendo um esquema com duas equações e duas variáveis, podemos encontrar a solução, né? Então, a gente vai pegar essa equaçãozinha aqui e vai substituir o que a gente já encontrou, que é o Ft, e o mg a gente vai precisar. Então, a gente vai isolar o Fd, que vai ficar Fd igual a mg vezes 1,27 sobre 3,05. Então, fazendo essa continha aqui, temos que Fd é aproximadamente 5,55 vezes 10 a terceira newtons. Porém, como duas rodas, e no exercício ele pede de cada roda, então de uma roda só, a gente vai dividir esse valor por 2. Que vai ficar aproximadamente 2,77 vezes 10 a terceira newtons. Então, esse exercício foi resolvido e vamos para o próximo. Aqui, sobre a letra B, sobre cada roda traseira. Então, eu vou calcular aqui o F de T, vou pegar a última equação, essa daqui, e vou substituir os valores, como a gente fez na última. E vamos obter que a força da roda traseira é 7,79 vezes 10 a terceira newtons. Mas, a mesma coisa vai acontecer aqui. A gente vai dividir por 2 porque são duas rodas e as forças exercidas sobre as rodas são iguais. Então, fazendo essa divisão, vai ficar 3,89 vezes 10 a terceira newtons. Agora, para o próximo exercício. Na figura, uma viga homogênea de 3 metros de comprimento e 500 newtons de peso está suspensa horizontalmente. No lado esquerdo, está presa a uma parede por uma dobradiça. No lado direito, é sustentada por um cabo pregado na parede a uma distância d acima da viga. A tração de ruptura do cabo é 1.200 newtons. Letra A. Que valor de D corresponde a essa tração? E a letra B. Para que o cabo não se rompa, D deve aumentar ou diminuir em relação a esse valor. Então, aqui temos que a letra A,
que valor D corresponde a essa atração. Então, as forças que estão atuando sobre a barra é a força normal, a força peso e a atração. E como essas forças estão em equilíbrio, as forças opostas se igualam. Então, no caso, N vai ser igual a P mais T. Então, e o momento resultante é igual a zero. Então, resolvendo aqui, M vai ficar igual a F vezes D, que é igual a M1, mais M2, que é igual a zero. Então, igualando essas equações, obtemos que 1,5, que é a força-peso, se encontra no meio da barra. Então, a distância da força-peso atual até o centro do ponto de apoio da barra na parte é 3 meios, né? Então, vai ser 1,5 vezes 500, que é igual a 1.200, vezes o D. Então, o D vai ficar igual a 0,62 metros. Então, esse valor que corresponde à atração. Outra questão, a letra B. Então, para que o cabo não se rompa, D deve aumentar ou diminuir em relação a esse valor? Então, D vai aumentar, pois o momento também vai aumentar. Quando D aumenta, o momento também aumenta. Então, D aumenta. Então, gente, obrigado e até. Olá pessoal, eu sou a Luana e hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios. O primeiro, um jogador segura uma bola de boliche de 7,2 kg na palma da mão. O braço está na vertical e o antebraço de 1,8 kg na horizontal. Qual o módulo da força que o bíceps exerce sobre o antebraço e a força que os ossos exercem entre si na articulação do cotovelo? Analisando o desenho ali, percebemos que temos 4 forças, que é a força das articulações, do bíceps, do antebraço e da bola de boliche. A letra A pede que encontramos a força que o bíceps exerce sobre as articulações. Para isso, primeiramente, vamos analisar o desenho e escolher um ponto de atuação. Esse ponto de atuação será a aplicação onde eu possuo a aplicação da força nas minhas articulações. Para resolver, eu preciso realizar somatório dos torques igual a zero, por ele estar em equilíbrio. Voltando a analisar no meu desenho, para encontrar o meu primeiro torque. Para encontrar torque, eu faço braço vezes a minha força. Aqui vai ser apenas braço vezes a força, porque o ângulo entre todos eles é de 90 graus. O primeiro, eu tenho o meu braço de 4 centímetros vezes a minha força do bíceps, que está para cima. Então, 4 vezes FB. Como ela está para cima, ela está no sentido anti-horário, positivo, o sinal é positivo. O segundo está a 15 centímetros. Meu braço de 15 centímetros vezes a força. A sua força está para baixo, está no sentido horário, então o sinal é negativo. O terceiro está a 33 centímetros vezes a gravidade, a sua força, que também está para baixo, ou seja, sentido horário, também leva o sinal negativo. Substituindo pelos dados que o problema nos forneceu, temos que a força que o meu bíceps exerce sobre as articulações é de 648,27 newtons. A letra B quer que encontramos a força que os ossos exercem entre si na articulação do cotovelo. Para encontrar, vamos realizar somatório de F de Y igual a zero para que haja o equilíbrio. Feito isso, vamos analisar o desenho. Tem que o meu FDA, que é a força das articulações, a força está para baixo. Se essa força está para baixo, ela está no sentido horário e leva o sinal negativo. A força do meu bíceps está para cima. Se analisarmos, ela está no sentido anti-horário, sinal positivo. A força exercida pelo meu antebraço vai estar no sentido horário, sinal negativo, multiplicada pela gravidade. A força exercida pela bola será multiplicada pela gravidade e estará no sentido horário também, ou seja, sinal negativo igual tudo a zero para que haja equilíbrio. Realizado isso,
eu substituo os meus valores que o problema forneceu. Realizando substituições pelos dados que o problema nos forneceu e por f de b, que é a força do meu bíceps encontrado no item A, eu encontro que a minha força nas articulações é de 560,07 newtons. O próximo exercício fala o seguinte: o sistema na figura está em equilíbrio. Um bloco de concreto com massa de 225 kg está pendurado na extremidade de uma longarina homogênea. Se essa longarina é homogênea, o centro de gravidade está no meio dela, com massa de 45 kg, para o ângulo de φ 30 graus e θ 45. Determine a tração T do cabo e as componentes horizontais e verticais da força que a dobradiça exerce sobre a longarina. Se esse sistema está em equilíbrio, então eu vou realizar somatória dos meus torques igual a zero. Para começar, escolhemos o ponto sendo o ponto da dobradiça. Então, para encontrar o primeiro torque, precisamos realizar o raio vezes a força vezes o seno do ângulo. O primeiro vai ser encontrado pela metade da longarina, dita longarina como B, então B sobre 2 vezes a massa vezes a gravidade, a massa da longarina, vezes o seno do ângulo. O seno desse ângulo formado é 90 menos θ. Como ele está no sentido horário, é negativo, bem como quando encontrarmos o segundo torque, ele também está no sentido horário, vai levar o sinal negativo. O segundo torque vai ser encontrado através do tamanho total da longarina, então é B vezes a massa do bloco vezes a gravidade, que é a minha força, vezes o seno do ângulo, que é o mesmo seno do ângulo do primeiro torque encontrado, 90 menos θ. O terceiro torque, ele vai estar no sentido anti-horário, ou seja, leva o sinal positivo. Também será o tamanho total da longarina, então B, vezes o seno do meu ângulo. Esse ângulo formado entre a longarina e a corda será um ângulo de 15 graus. Encontramos ele através de θ menos φ. Então, seria seno de 15 vezes T, que é a tração que eu quero encontrar, igual a zero. Realizado isso, observamos que em cada membro eu possuo B, ou seja, posso dividi-lo por B. Aí faço a substituição dos valores que o problema deu. Já realizadas as substituições, trabalho para isolar o meu T e encontro que a minha tração é igual a 6.627,04 newtons. Bem, a letra B pede que encontremos as componentes horizontais e a letra C, as verticais da força que a dobradiça exerce sobre a longarina. Para isso, precisamos encontrar o somatório de f de x, que será as minhas forças horizontais, igual a zero. Para encontrar meu f de x, eu realizo a tração vezes o cosseno do meu ângulo de φ. Substituindo os valores temos que f de x, que é a minha força horizontal, é 5.739,18 newtons, que é a força horizontal que a dobradiça exerce. Na letra C, ele pede que encontramos a força vertical que a dobradiça exerce sobre a longarina. Para realizar isso, eu preciso saber todas as forças verticais que são exercidas nesse meu desenho. Todas as minhas forças em Y porque estão na vertical, ou seja, eu preciso realizar o somatório de Y, que é igual a zero. Para fazer isso, eu tenho que força em Y é igual ao meu torque vezes o seno do meu ângulo, mais a força que está para baixo, que está atuando no meu bloco, mais a força do centro da longarina para baixo. Realizo a soma, substituindo os valores encontrados no problema,
temos que F de y é igual a 4.361,2 newtons, que é a força vertical que a dobradiça exerce. Olá pessoal, eu sou a Ceni e na aula de hoje a gente vai resolver algumas atividades sobre estática. Exercício 1. A figura mostra 4 vistos superiores de discos homogêneos em rotação, que estão deslizando em um piso sem atrito. 3 forças de módulo F, 2F ou 3F agem sobre cada disco, na borda, no centro ou no ponto médio entre a borda e o centro. As forças giram com os discos e nos instantes da figura apontam para a esquerda ou para a direita. Quais são os discos que estão em equilíbrio? Tá, então para obter equilíbrio eu preciso satisfazer a duas condições. Primeira condição, que o somatório de todas as forças seja igual a zero. Segunda condição, que o somatório de todos os torques também seja igual a zero. Então percebam aqui na letra A que eu tenho 3 forças distintas agindo sobre o objeto. Uma força F, que faz com que o objeto tenda a ir para a esquerda, uma força 3F, que faz com que o objeto tenda a ir para a direita, e mais uma força 2F, que faz com que o objeto tenda a ir para a esquerda também. Somando todas essas forças, eu tenho 3F, que faz com que o objeto tenda a ir para a esquerda, e 3F, que faz com que o objeto tenda a ir para a direita. Como elas estão indo em sentidos opostos, eu posso usar sinais contrários para representar isso. Então, eu tenho 3F que vai para a esquerda e menos 3F que faz com que ele vá para a direita. Somando tudo isso, o somatório de todas as forças é nulo. Com isso feito, agora a gente vai se preocupar com os torques. Um torque é o produto entre o braço e a força que faz com que o objeto tenta rotacionar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Vamos preocupar primeiro com o torque de cima, que no caso da letra A, faz com que o objeto tenda a rotacionar no sentido anti-horário. Então, vai ser o braço vezes a força. Eu não sei o tamanho do braço, então eu vou chamar ele de uma unidade de medida multiplicado por F, que é a força. Então, T1 é igual a 1F. Já no caso do T2, percebam que o braço dele não vai se estender até a borda do disco. Ele vai até o ponto médio entre a borda e o centro do disco. E como eu chamei o braço T1 de uma unidade de medida, então eu preciso chamar o braço T2 de meia unidade de medida. Meia unidade de medida multiplicado por 2F, que é a força, eu vou ter 1F. E como o T2, nesse caso, está fazendo com que o disco tenda a girar em sentido horário, então eu vou usar o sinal oposto. Portanto, a soma dos torques também é nula. Então, o objeto da letra A está em equilíbrio. Vamos agora para a letra B. Notem que na letra B eu também tenho 3 forças distintas agindo sobre o objeto. Só que eu não tenho nenhuma força que faça com que o objeto tenda a ir para a esquerda. Todas essas 3 forças fazem com que o objeto tenda a ir para a direita. Então, ele vai ir para a direita, ele não está em equilíbrio. Portanto, eu nem preciso me preocupar com os torques, já que ele não satisfaz a primeira condição. Vamos agora então para a letra C. Eu também tenho 3 forças distintas agindo sobre o objeto. Uma força 2F, que faz com que ele tenda a ir para a esquerda, uma força F, mais uma força F, que faz com que ele tenda a ir para a direita. Somando essas forças, eu tenho 2Fs para a esquerda e 2Fs para a direita. Como são sentidos opostos, eu vou usar sinal contrário. Então, somando essas forças, 2F menos 2F, o somatório das forças também é nulo. Com a primeira condição satisfeita, agora a gente vai se preocupar então com os torques. O torque é o produto do braço pela força. No caso do T1, o braço vale uma unidade de medida multiplicada pela força, que faz com que o objeto tenda a ir em sentido horário. 1F, ok? No caso do T2, eu tenho o braço, que também vale uma unidade de medida multiplicada pela força, que faz com que o objeto tenda a se movimentar em sentido anti-horário. Como é sentido oposto, eu vou usar sinal contrário. Então, 1F menos 1F, eu tenho T1 mais T2 igual a zero, ok? Segunda condição satisfeita. Portanto, a letra C também está em equilíbrio. Vamos para a letra D. Tenho 3 forças distintas agindo sobre o objeto, uma força F mais uma força F que faz com que ele tenda a ir para a esquerda e uma força 2F que faz com que ele tenda a ir para a direita. Somando essas forças, 2F para a esquerda e 2F para a direita. Sentidos opostos, sinais contrários. Portanto, 2F menos 2F, o somatório das forças é nulo. Com isso feito, vamos nos preocupar então com os torques. Eu tenho T1, que é o produto entre o braço e a força. Braço igual a uma unidade de medida multiplicada pela força F, que faz com que o objeto tenda a girar no sentido anti-horário. Ok? Então, eu tenho T1 igual a 1F. O T2, notem que eu tenho um braço valendo uma unidade de medida e uma força 2F, que também faz com que o objeto
tenda a girar no sentido anti-horário. Portanto, como T1 e T2 têm o mesmo sentido, eu vou usar o mesmo sinal positivo. Então, T1 mais T2 eu tenho 3F. E, portanto, como o somatório dos torques não é nulo, o objeto da letra D não está em equilíbrio. Exercício 2. A figura mostra um arranjo de pinguins de brinquedo pendurados em um teto. As barras transversais são horizontais, têm massa desprezível, e o comprimento à direita do fio de sustentação é 3 vezes maior que o comprimento à esquerda do fio. O pinguim 1 tem massa M igual a 48 kg. Quais são as massas A do pinguim 2, B do pinguim 3 e C do pinguim 4? Tá, então o problema ele já nos traz duas informações muito importantes. A primeira informação é de que um lado da barra transversal é 3 vezes maior do que o outro lado dessa barra, ok? A segunda informação muito importante é que a massa do pinguim 1 é de 48 kg. Beleza? Para eu resolver esse problema, eu vou encontrar o peso do pinguim 1. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, como eu sei que a massa é 48 kg vezes 9,8, que é a nossa gravidade, o peso do pinguim 1 é exatamente igual a 470,4 newtons. Então, o exercício pede para que a gente encontre as massas dos pinguins 2, 3 e 4. Para a gente fazer isso, primeiro vamos encontrar o peso de cada um desses pinguins, ok? Supondo que o pinguim 4 pese uma massa X, eu não sei quanto que vale essa massa X ainda. Para que ele pese X, eu preciso que o pinguim 3 pese exatamente 3 vezes X, 3 vezes a massa do 4. Por quê? Porque o lado da barra onde se encontra o pinguim 3 é 3 vezes menor do que o lado da barra onde está o pinguim 4. E como todo o sistema está em equilíbrio, então eu preciso que o peso do pinguim 3 seja 3 vezes maior do que o peso do pinguim 4. Análogo a isso, eu preciso então que o pinguim 2 pese 12x. Por quê? Porque o peso do pinguim 3 somado com o peso do pinguim 4 é igual a 4x. E como o lado da barra onde se encontra o pinguim 2 é 3 vezes menor do que o lado da barra onde se encontra o pinguim 3 e 4, então eu preciso que o peso do pinguim 2 seja 3 vezes o peso do pinguim 3 mais o peso do pinguim 4. No caso, 3 vezes 4, que vai ser 12x. E desse mesmo modo, eu preciso que o pinguim 1 pese exatamente 48 vezes x, porque eu preciso que o peso dele seja 3 vezes maior do que a soma do peso do pinguim 2, 3 e 4. A soma do pinguim 2, 3 e 4 é igual a 16. Então, 16 vezes 3, 48x, ok? Acontece que eu já sei que o peso do pinguim 1 é igual a 470,4 newtons. A gente já calculou isso, né? Então, eu posso igualar esses dois valores, 470,4 igual a 48x. Desse modo, eu vou obter que o x é igual a 9,8 newtons. Agora que eu já sei o valor de x, é só eu substituir esse valor no peso dos pinguins. No caso do pinguim 2, 12 vezes x. Como x vale 9,8, 12 vezes 9,8 é igual a 117,6 newtons. Para o pinguim 3 eu posso fazer o mesmo, é só multiplicar 3 vezes 9,8 que eu vou obter que o peso do pinguim 3 é 29,4 newtons. E da mesma forma eu posso fazer para o pinguim 4 e eu vou obter que ele pesa 9,8 newtons. Com todos esses cálculos, a gente obteve o peso em newtons de cada um dos pinguins, só que o exercício está nos pedindo a massa de cada um deles. Para obter a massa, é só pegar o peso em newton e dividir por 9,8, que é a gravidade. Para a letra A, que pede a massa do pinguim 2, é só eu pegar 117,6 newtons e dividir por 9,8, que eu vou obter que a massa do pinguim 2 é 12 kg. Para a letra B, que pede a massa do pinguim 3, é só eu pegar 29,4 e dividir por 9,8, que eu vou obter que a massa do pinguim 3 é 3 kg. E para a letra C, é só eu pegar 9,8 e dividir por 9,8, que é a gravidade, que eu vou obter que a massa do pinguim 4 é de 1 kg. Olá, pessoal! Sou a acadêmica Aline, do 4º ano de licenciatura em Matemática da Universidade do Centro-Oeste Unicentro. Um andaime com 60 kg de massa
e 5 metros de comprimento é mantido na horizontal por um cabo vertical em cada extremidade. Um lavador de janelas com 80 kg de massa está de pé no andaime, a 1,5 metros de distância de uma das extremidades. Qual é a tração do cabo mais próximo e do cabo mais distante do trabalhador? Temos aqui os dados fornecidos pelo problema. A distância é igual a 5 metros, o peso do lavador, que é igual a 80, vezes 10, que é igual a 800 Newton, o peso do andaime, que é 60 vezes 10, igual a 600 Newton, e a distância de 1,5 metros. Ao analisarmos o enunciado, basta notarmos que precisaremos calcular as reações suportadas pelo cabo, assim como se fossem 2 apoios de uma viga, mas de cabeça para baixo. Portanto, nós temos ali um desenho, um gráfico da reação de A até a reação em B, totalizando então os 5 metros ali. Vamos partir dos princípios que para que o conjunto esteja em equilíbrio, o somatório dos momentos deve ser igual a zero. Vamos calcular o somatório de momentos no ponto A, que é a extremidade do andaime mais próximo do limpador. Então, a somatória tem que ser igual a zero. Nós temos que 1,5 vezes o peso do lavador, mais 2,5 vezes o peso do andaime, menos 5 vezes a reação em B. Substituindo os valores ali na terceira linha, nós vamos ficar então que a reação em B é igual a 540 newtons. Caso você queira fazer essas contas com mais calma, é só você pausar o vídeo e verificar que a reação em B são igual a 540 newtons. Vamos agora calcular a somatória de momentos no ponto B. A somatória também tem que ser igual a zero. Nós temos que 3,5 vezes 800 newton mais 2,5 vezes 600 newton é igual a menos 5 vezes a reação em B. Substituindo os valores, nós vamos ficar que a reação em A é igual a 860 newtons. Então, a tração no cabo mais próximo é de 860 newtons e a tração no cabo mais afastado do limpador é de 540 newtons. Vamos para o próximo exercício. Na figura, suponha que o comprimento L da barra homogênea seja igual a 3 metros e o peso seja igual a 200 newtons. Suponha ainda que o bloco tenha um peso de 30 newtons e que o ângulo θ formado é igual a 30 graus. O fio pode suportar uma tração máxima de 500 newtons. A letra A. Qual é a maior distância x para a qual o fio não arrebenta? Com o bloco posicionado nesse valor máximo de x, qual que é o componente na horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A? Então, primeiramente, qualquer problema de equilíbrio, a primeira coisa a se fazer é desenhar as forças. Nós temos aqui o desenho, o gráfico, o diagrama, com a barra, né, que vai ali de A até B, a parede que é de A até C e a corda que é o C até o B. Temos também o nosso bloco no meio e a distância em x. Então, o diagrama de corpo livre, vamos desenhar as forças sobre a barra, que a barra é uniforme, o centro da massa dela está no centro dela e o peso é sempre o centro da massa. O bloco também tem um peso e está no centro dele. Ele tem a força horizontal da dobradiça sobre a barra e a barra empurra a parede para dentro. Então, a dobradiça segura a barra e tem a força que segura a barra apontando para cima. Além das forças, temos a tração. Essa força é na corda. Então, temos aqui o desenho, conforme estava escrito no outro slide em vermelho, é onde está as forças normais, né, da dobradiça. E em preto tá o do bloquinho e da barra. Em rosa tá a tração.
Então, vamos fazer as somas das forças. Então, na letra A, se a gente vê a somatória do ponto da força horizontal, a gente tem que a força horizontal menos o T da tração vezes o cosseno de 30 graus, que é igual a zero. Aí, na força vertical, a gente vai ter que, como a força ela é contrária, vai ser menos o peso da barra, que é o Bzão, menos o peso do B pequenininho, que é o bloco, mais a força vertical, mais a tração vezes o seno de 30. Temos também a somatória do momento em A, que é igual a menos o peso do bloco, vezes x, que é a distância, vezes 1, que é o seno de 90 graus, menos o peso da barra, vezes L2, que é a distância sobre 2, mais 1, que é o seno de 90 graus, mais a tração, vezes L, vezes seno do θ, que tem que ser igual a zero. Então, trabalhando ali com essas equações, nós vamos ficar com T, que é igual ao peso do bloco vezes L, vezes meio, vezes menos L sobre 2 igual a X. Temos ainda que X é igual a L, que divide 2 vezes o peso do bloco, que multiplica, então, a tração menos o peso da barra. Substituindo todos os valores do problema, nós temos que X é igual a 1,5 metros. A letra B, que é a força na horizontal, nós vamos substituir então por T, a tração vezes o cosseno de 30 graus. Nós vamos ter então que a força horizontal é igual a 433 Newton. Na força vertical, a gente tem que o peso, né, ali da primeira equação da letra A, né, na letra C vai ficar que o peso da barra menos o peso do bloco, menos a tração vezes o seno de 30, nós vamos ficar então com a força vertical igual a 250 newtons. Então é isso, pessoal.